GURPS Módulo Básico Campanhas. Regras do GURPS Quarta Edição. Episódio 159, capítulo 14, Lesões, Enfermidades e Fadiga. Uma produção RPG Next. Fala galera, bem-vindos a mais um Regras do GURPS Quarta Edição. Nesse episódio vamos começar um novo capítulo e nesse novo capítulo vamos fazer um episódio bem especial. Hoje, além do Heitor, que gravou junto com o Dressler, que também está aqui nos nossos últimos episódios, nós temos o Anderson. E aí, como é que estão vocês todos? Tudo bem? Fala aí primeiro Heitor, depois Dressler, depois Anderson. Aoba. Tá tudo bem, tá tudo certo, é isso. A animação, a cara da animação, Heitor, hoje. Caralho, eu tô animado, pô, eu tô feliz. Tudo tranquilo. Legal. Mas eu tava pensando aqui agora, na hora que o Vini tava fazendo a abertura, a gente vai começar aqui, lesões, enfermidades e fadiga, né? Justamente com a pessoa que teve o pulmão arrancado do seu peito. Então, vamos lá. É um momento justo. É porque você acha que isso é uma coincidência, mas isso aqui tá planejado há muito tempo. Esse capítulo aqui é aquele, né, que a criança chora e a mãe não ouve, rapaz. Beleza. Então vamos começar aqui, galera. A vida de um aventureiro não é feita só de canções e glórias. Ele se cansa, suja as roupas, de repente até de outras maneiras, e também pode se machucar, ou pior, morrer. Felizmente, todos esses problemas podem ser remediados até a morte. Continue lendo. Ô Vinícius, o capítulo é de lesões, pô, não é de remédios não, cara. Tudo tem remédio, cara. É a morte no RPG. Então vai lá, Heitor. Fala aí de lesões. Beleza, lesões. Os ferimentos e enfermidades causam lesões, que é uma perda normalmente temporária de pontos de vida. Dessa forma, os pontos de vida de um personagem medem a sua capacidade de sustentar o dano, que como a gente viu lá atrás em pontos de vida no começo do livro. Lesões normalmente resultam de dano penetrante, que é o dano que restou depois que a resistência a dano é subtraída do dano básico de um ataque, por exemplo. Contudo, doenças, exaustão e outras aflições semelhantes podem provocar lesões mesmo sem causar dano. Se uma lesão reduzir o personagem a 0 ponto de vida ou menos, ele vai perder a consciência logo. É até mesmo possível ter um valor negativo de ponto de vida, mas se esse valor reduzir demais, há risco de morte. Para um humano normal, a diferença entre pontos de vida total e pontos de vida negativo é uma ou duas espadadas ou tiros. Isso é realístico e muito dramático, como tudo em GURPS. Até mesmo em batalhas cinematográficas, os heróis raramente ignoram dezenas de golpes. Em vez disso, eles costumam não ser atingidos. Uma armadura ajuda, mas combates podem ser mortais, portanto, pense antes de agir. Oh yeah. Dressler, faz aí os exemplos de lesão. Exemplos de lesão. O malévolo Friedrich tem HT 12 e PV 14. Ele teve a má sorte de ficar encurralado em um corredor sem saída por uma horda de orcs. Se lascou. Ele luta bravamente, mas os monstros continuam vindo. O primeiro ferimento que Friedrich recebe é uma estocada de lança que causa perda de 4 PV. Isso o reduz a 10 PV. Ele irá sofrer uma penalidade por choque de -4 em seu próximo turno. O líder dos orcs então gira sua alabarda, o mestre está usando pontos de impacto e diz que o orc atinge o braço direito de Frederick, que não consegue bloquear e sofre a perda de 11 PV. Nossa, mano, esse braço já era. Esse valor é bem acima do PV dividido por 2 de Frederick. Portanto, o golpe incapacita o braço dele. É isso aí que eu falei, o braço já era. Contudo, o dano a um membro não pode exceder o mínimo necessário para incapacitá-lo. No caso de Frederick, PV dividido por 2 é 7. Dano maior que PV dividido por 2 é 8. Então ele perde apenas 8 PV. Acham? Então isso significa que você não pode sofrer mais danos do que aquele seu membro permite. Se você perder um membro de uma vez só, você vai perder aquele máximo. Como muito bem exemplificado quando eu dei um tiro no meu próprio pé. Então, inclusive o exemplo que vem aqui, ó, agora ele está com 2 PV e acaba de adquirir a desvantagem maneta. Uma vez que uma lesão incapacitante também constitui um ferimento grave, Frederick deve fazer um teste de HT para não ficar atordoado e cair. Se ele fracassar por uma margem de 5 ou mais, ele pode até desmaiar. Felizmente, ele obtém sucesso. No próximo turno, ele terá uma penalidade de -4 devido ao choque. Essa é a penalidade máxima.
mas pode continuar lutando. Ele ergue o machado com a mão esquerda. E, no entanto, Frederick está com menos de 1/3 de seus pontos de vida. Que merda. Seus movimentos estão mais lentos e vacilantes, e ele está com metade da esquiva e do deslocamento. Em seguida, Frederick sofre outro golpe que causa uma perda de mais 2 PV, reduzindo a 0 PV. No início de seu próximo turno, ele faz um teste de HT e obtém sucesso. De forma impressionante, ele se prende à consciência. Apesar da penalidade de -2 devido ao choque, ele mata mais um orc. E por mais 2 turnos ele obtém sucesso nos seus testes de HT. Mas então ele é ferido novamente, caindo para -3 PV. Mas continua lutando. No terceiro turno, ele fracassa no teste de HT e instantaneamente desmaia. Esse instantaneamente pra mim já não é tão bem aplicado aqui não, porque o bicho aguentou, velho. Não, ele é instantaneamente na hora que ele falhou o teste, Sim, né? na hora que ele falhou, mas, poxa, dá uma moral pro cara aí, foram... Que guerreiro, né? Foram exatos 4 segundos. É verdade. Frederick profanou o cemitério sagrado dos orcs e eles estão furiosos. Ah, então ele mereceu, pô. Foda-se, né? Pô, Exatamente. caralho, pô, que vacilo também. Ele era um malévolo, É lembra? verdade, ele era uma malévola. justo. Ele era A gente tá malévola. com pena do cara aqui. Eles continuam atacando mesmo depois dele ter caído. Quando ele chega a -14 PV, precisa fazer um teste de HT para evitar a morte. E ele obtém sucesso, mas os orcs continuam atacando, chegando a -28. E novamente em -42. Ele deve fazer novos testes de HT para se manter vivo. Nas 2 vezes, ele obtém o resultado de dados menor que 12 e continua vivo, mas os orcs continuam espancando. E com o tempo, Frederick chega a -70 PV, 5 vezes o seu ele PV já inicial. Tá caído. Ele já está morto! E morre automaticamente. Caraca, então você precisa chegar a 5 vezes o seu PV inicial negativo para poder morrer automaticamente. Exatamente. Se você for passando nos testes de HT, é claro, quando você vai em menos PV, -2 PV e tal, você vai fazendo teste de HT pra ver se você continua vivo. Se você passar no teste, você continua vivo. Só que quando chega a -5 vezes, é automático, não precisa nem fazer teste. O cara virou sopa, né? Tá virando carne moída já, né? É isso. Continua lendo, pô. Somente uma magia poderosa pode ajudar Frederick agora. E se os orcs zangados continuarem batendo nele até chegar a -140 PV, que é -10 vezes o PV inicial, não vai sobrar nenhum corpo a ser revivido. Frederick. Apenas purê de Frederick. Muito bom. Os caras ficaram com raiva mesmo. Esse exemplo é engraçado, porque já tem Né? umas 4 sessões aqui na minha mesa. Os jogadores, né, claro, por não quererem usar de artifícios de furtividade, esse tipo de coisa e tal, já estão enfrentaram uma horda de orcs, como citei no próprio exemplo, conseguiram vencer e estão agora enfrentando uma horda de zumbis, e essa situação aí é mais comum, já aconteceu umas 5 vezes, inclusive teve uma troca de personagem que morreu, e talvez vai ter uma segunda, né? Pô, se eles venceram uma horda de orcs, então a horda de zumbis pode ser uma horda de orcs zumbis. Talvez essa seja a terceira. Então. Caraca. Fala aí então, Anderson. Lesões comuns, perdas de ponto de vida. Vamos lá. Uma sequência de ferimentos inevitavelmente faz com que qualquer pessoa ou objeto enfraqueça ou se quebre, mesmo que nenhuma tenha sido individualmente muito grave. O diagrama abaixo assume os efeitos de estar com PV baixo ou negativo. Todos os efeitos são cumulativos. Menos de 1/3 dos PVs restantes. O personagem fica cambaleando devido aos ferimentos. Seu deslocamento e esquiva são reduzidos pela metade, arredondado para cima. 0 PV ou menos. O personagem corre o risco de desmaiar a qualquer hora. Além dos efeitos acima, ele precisa de um sucesso no teste HT no início do seu próximo turno, com uma penalidade de -1 para cada múltiplo inteiro do PV inicial, abaixo de 0. Um fracasso indica que ele desmaia ou simplesmente para de funcionar, se não se tratava de um alvo vivo ou consciente. Ver retomando a consciência na página 423, mais à frente. Um sucesso significa que ele pode agir normalmente, mas deve fazer um novo teste a cada turno para continuar agindo. Exceção: se escolher por fazer nada durante seu turno e não tentar nenhuma defesa ativa, o personagem pode permanecer consciente sem fazer testes. Ele só precisa fazer um teste nos turnos em que tentar a defesa ativa ou escolher uma manobra diferente de fazer nada. Você ficar paradinho e pode ficar acordado, né? Basicamente. Ele tá se concentrando em manter vivo. Exato. Exatamente. Menos uma vez o PV inicial. Além dos efeitos acima, o personagem deve fazer imediatamente um teste HT para não morrer.
Se fracassar por uma margem de apenas 1 ou 2, ele estará morrendo, mas ainda não estará morto. Ver ferimentos fatais, também um pouco mais à frente na página 423. Em caso de sucesso, o personagem ainda poderá falar, lutar e etc., como acima, até fracassar no teste HT e sucumbir. Ele deve refazer esse teste sempre que alcançar um novo multiplicador negativo desse valor, ou seja, quando alcançar menos 2 vezes PV inicial, menos 3 vezes PV inicial e assim por diante. Por exemplo, um personagem com PV inicial 11 deve fazer um teste para evitar a morte com menos 11 PV. Se sobreviver, ele deve fazer um novo teste com menos 22 PV, menos 33 PV e assim por diante. Assim, eu acho legal dizer que é uma parada que sempre me deixou maluco com o GURPS, que assim, o GURPS ele faz de tudo pra te matar. Mas quando ele consegue chegar muito perto de te matar, ele começa a te impedir de morrer, pô. É verdade. É verdade, já teve uma situação que eu deixei, assim, querendo mesmo pra ver até onde é que ia um inimigo com HT alto, era um orc, ele tinha HT 15, e ele foi literalmente até menos 5 vezes o PV, se eu não me engano deu 220, menos 220 pra ele conseguir morrer. Caraca. E foi interessante pelo combate, mas foi um pouco exaustivo, né? Tem isso também. Menos 5 vezes PV inicial. O personagem morre imediatamente. Ele perdeu um total de 6 vezes seu PV inicial. Ninguém pode sobreviver a tanto dano. De fato. Ok. Menos 10 vezes PV inicial. Destruição corporal total, se isso fizer sentido de acordo com o tipo de dano. 200 pontos de dano por flechas deixam um corpo destruído, mas ainda reconhecível. 200 pontos de dano por queimadura não deixam nada além de um torrão de carvão. Essa diferença pode ser importante em cenários onde ressurreição, reanimação e etc. são possíveis. Cara, se depois de 200 flechadas, 200 pontos em flechadas o cara ficar reconhecível, é um negócio meio... Eu fiquei me perguntando quantas flechas precisariam pra dar 200 pontos de flechada, né? Porque o cara pode virar. Não seria nem tanto. Me Mas lembrou muitos buracos, com certeza. Me lembrou aquela cena do começo da série do Deuses Americanos, que o cara pisa na praia e é alvejado por uma chuva de flechas e fica parecendo o Sonic, assim, tudo. Ele solta moedas? Exatamente. Meu Deus. Choque. Sempre que sofrer dano, um personagem sofre uma penalidade de DX e Q igual aos seus pontos de vida perdidos, até um máximo de menos 4, independente dos ferimentos, somente durante seu próximo turno. Esse efeito, chamado de choque, é temporário. Os atributos voltam ao normal no turno seguinte. O choque afeta as características baseadas na DX e Q, mas não afeta as defesas ativas e outras reações defensivas. Veja penalidades temporárias de atributo. Dessa forma, no turno seguinte, a ter sido bastante ferido, talvez seja uma boa ideia tentar fugir ou usar uma defesa total em vez de contra-atacar imediatamente. Ah, legal, que não afeta a defesa ativa. É verdade, porque aí você pode se preocupar em se defender pra recuperar o fôlego e partir pra porrada. Você não pode... Assim, você pode atacar de novo, mas aí o seu próximo ataque vai estar com esse redutor. Mas as defesas ativas não. É, porque eu acho que a vontade de viver é mais forte, né, que a dor. Quando você vê um negócio indo pra cima de você, você pula e não quer nem saber de dor. A gente não chegou a usar isso no Damocles, né? O choque? Eu acho que usou um pouquinho sim, mas não usou em todos os combates. Eu não me lembro como é que a gente fez, mas acho que chegou a usar um pouco. Eu acho que a gente usou em tudo, se eu não me engano. Só que a questão é que se você parar pra ver em 30 episódios de Damocles, a gente não tomou muita porrada. Assim, tirando o Jeremy, né, que perdeu o pulmão e tal, mas era uma situação muito específica. Ele não tomou muita porrada, ele tomou muito dano em uma única porrada. Isso aí. Ponto de vida inicial elevado e choque. Um personagem com 20 ou mais pontos de vida sofre uma penalidade de choque de menos 1 para cada ponto de vida sobre 10 pontos de dano. Ignore as frações. Dessa forma, um personagem com 20 a 29 pontos de vida sofre uma penalidade de menos 1 para cada 2 pontos de vida perdidos. Um personagem com 30 a 39 pontos de vida sofre uma penalidade de menos 1 para cada 3 pontos de vida perdidos. E assim por diante. A penalidade máxima ainda é de menos 4. Então, terminamos aqui mais esse episódio do Regras do GURPS, 4ª edição. E esperamos que você esteja gostando dessa série. Esse episódio de hoje, eu gostaria de agradecer muito ao Heitor, ao Dresler e agora ao Anderson, que está se juntando aqui a gente, porque eu estive fazendo um monte de coisas, mudando de casa, uma confusão do caramba, e eu não tive muito tempo para gravar os episódios. E eles mantiveram a tocha acesa, mantiveram o negócio funcionando
Então, agradecer bastante a vocês. Heitor, você quer deixar algum recado pra galera? Alguma coisa que você quer pedir? Manda aí. Eu deixo o convite pra quem estiver ouvindo a gente aqui agora. Eu tô fazendo lives no Twitch agora, recentemente, jogando... Pô, quem tá ouvindo GURPS não vai dar, porra, 2 putos pra FIFA, né? Mas eu gosto muito de jogar FIFA, eu gosto muito de GURPS, então se tiver mais alguém no mundo que tem essa intersecção de gostos, eu faço muita live de FIFA na Twitch, em @HeitorFraga. Então, se puderem dar uma passadinha por lá, eu agradeço bastante. Beleza. Dressler, obrigado mesmo de novo, Dressler. E aí, o que você quer deixar de recado aí pra galera? Vamos lá. Questcast.com.br, vocês já sabem que é o meu podcast de aventuras de RPG. E minhas redes sociais, todas elas são @DresslerMinis agora, eu padronizei pra todas elas. Ó. E na Twitch eu tô fazendo live de pintura de miniaturas, então dá uma olhadinha lá, twitch.tv/DresslerMinis também. E é isso aí. Show de bola. E você, Anderson, o que você tem de recado aí pra galera? Eu não tenho muito jabá não, mas quem quiser me encontrar para falar um pouco sobre GURPS, procure lá nos principais grupos de GURPS do Facebook. Ou pode me encontrar também no grupo de padrinhos do RPG Next. E aí a gente conversa lá, às vezes aparece uma vaga na mesa, umas jogatinas, enfim, procura lá. Já que o Anderson falou, você que quer saber o que é o grupo dos padrinhos da RPG Next, é um grupo onde a gente discute de tudo, menos assuntos polêmicos, mas para você se tornar um membro do grupo dos padrinhos da RPG Next, você pode nos apadrinhar em picpay.me/RPGnext ou em padrim.com.br/RPGnext. Então, se você gosta do projeto, considere nos apadrinhar lá. Aí você vai encontrar o Anderson, vai encontrar o Dressler, vai encontrar o Heitor, vai me encontrar, vai encontrar o Rafael47, vai encontrar o Pedro, vai encontrar o Thiago, todo mundo que tá lá. E mais um monte de gente que você nem imagina que está nos apadrinhando. Quem sabe você não encontra um grande amigo, um outro jogador, um grande amor. Nunca se sabe o que pode se encontrar. Então, a gente se encontra aqui na próxima semana, aqui no RPG Next. Regras do GURPS, 4ª edição. Músicas por Kevin MacLeod e Scott Buckley. Uma produção RPG Next. Beleza. Show. Você deu exemplo de coisas que você pode encontrar na hora, eu pensei em um arquirrival. Aí, Um em seguida, arquirrival. aí eu lembrei do Heitor e da Erika. Justo. É.